Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti, programa número 31, e encerrando o mês de janeiro de 2025, né? O ano já tá aí, né? 2025 já a todo vapor. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, vocês que nos acompanharam durante todo o ano de 2024. Lembrando que todos os nossos vídeos anteriores vocês podem assistir, né? Pode assistir de uma vez, pode assistir um por dia. Estão todos lá no nosso canal no YouTube. E estamos estudando, né, como a gente já vem fazendo aqui todas as semanas, né, o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, do nosso querido irmão Marcel Benedetti, um livro da Mundo Maior Editora. Esse livro foi editado em 2009. Estamos usando a segunda edição do livro, que foi publicada em 2010. É um livro que não tem mais à venda, né, mas a gente está estudando aqui justamente para a gente poder ter um pouquinho mais de conhecimento, né, entender um pouquinho mais sobre essas questões relacionadas aos animais. Então vamos lá, hoje é a questão número 29 desse livro. Vamos ver o que o Marcel preparou para a gente. Você disse que no livro A Gênese encontramos que todos os seres orgânicos têm alma. Até então, um germe possui alma. Se for assim, eu não posso nem tomar um antibiótico, pois estarei prejudicando a evolução destes. Não posso mais comer um vegetal, pois também estarei matando um ser que tem alma. Como viveremos? Essa pergunta, acho que todo mundo que trabalha, né, nessa parte dos animais, né, na questão da espiritualidade dos animais, tenho certeza que em algum momento alguém já fez essa pergunta, seja em estudos, seja em palestras, né? E é uma questão recorrente e é importante que a gente traga aqui o esclarecimento. Então, vamos ver o que o Marcel nos traz aqui. Ele tinha muito mais, né, porque ainda está no mundo espiritual, tem muito mais propriedade para falar do que eu. Então vamos ver o que o Marcel respondeu sobre essa questão. Os seres orgânicos necessariamente precisam se alimentar de moléculas orgânicas para sobreviver. Nos alimentarmos é uma obrigatoriedade para sobrevivermos. Portanto, não há o que se discutir até que existam alimentos alternativos que substituam os de origem vegetal e animal. Quando nos alimentamos de algum vegetal, não há necessidade de matá-lo, pois quando colhemos uma fruta, a árvore não morre. No que se refere aos micro-organismos patogênicos, há o fator instintivo de sobrevivência, em que o ser busca as condições de manter a saúde do corpo físico. Nosso corpo produz os anticorpos, que são substâncias que têm por finalidade matar os organismos patogênicos que invadem o nosso organismo causando doenças. É natural que um morra para que o outro sobreviva. Ou seja, é a lei do mais forte. Ainda assim, mesmo que o micro-organismo patogênico não seja afetado pelas substâncias naturais do corpo ou os anticorpos, a natureza se incumbe de fazer isso pelo fator de controle de natalidade entre os micro-organismos, que, ao atingirem um determinado patamar populacional, estas liberam uma substância intrínseca que mata algumas bactérias, impedindo a superpopulação. Assim, quando usamos um antibiótico, estamos agindo de acordo com nossos impulsos instintivos, que visam a sobrevivência. Outro aspecto interessante é o fato de que os micro-organismos retornam ao mundo físico mais rapidamente do que imaginamos. Eu já ouvi pessoas que se dizem veganas, por exemplo, que são contrárias a tomar vacina porque a vacina tem anticorpos, tem, né, querendo ou não, tem ali seres, né, que foram seres ainda em fase primitiva, mas que fazem parte da composição da vacina. A gente tem que tomar muito cuidado com esses exageros, né, com essas questões, às vezes, que são levadas a ferro e fogo, porque, como o Marcel disse aqui, nós precisamos sobreviver. Então hoje, a nossa constituição física, ela depende daquilo que a natureza nos oferece. E aí cabe um adendo aqui. Mas então a gente pode comer carne animal? O animal, um ser vivo, um boi, uma galinha, um peixe, ele já atingiu uma determinada fase evolutiva em que aquele princípio inteligente, aquele espírito, ele já sente dor. E hoje a ciência nos comprova isso, que os animais são seres sencientes capazes de sentir dor, têm sentimentos,
Diferente de fases mais primitivas, como por exemplo, uma alga, por exemplo, ela ainda não tem essa característica, ela ainda não atingiu esse patamar evolutivo. Uma fruta, como o Marcel citou aqui, até, você arranca uma fruta do pé, você não está matando a árvore. Se bem que tem muito ser humano aí matando a árvore, é aquela história, o cachorro tá com pulga, então mata o cachorro em vez de matar a pulga, né, para ter uma solução rápida. Infelizmente, o ser humano às vezes deturpa algumas coisas, né, e quer resolver de uma forma simplista e resolve da pior maneira possível. Então a árvore tá prejudicando, vamos arrancar a árvore. Não é assim, não, pelo menos não deveria ser assim. Mas infelizmente o ser humano às vezes não consegue entender certas coisas. Então, as fases anteriores a uma fase de animal, a uma fase de um mamífero, por exemplo, em que ele já atingiu um patamar em que ele sente dor, ele tem sentimentos, então faz parte da nossa constituição física comer um vegetal, comer algo que ainda não sente, ainda não tem essas características. Existe sim um princípio inteligente ali? Sim, desde o momento em que somos criados, existe ali um princípio inteligente que está em fase latente, em fase muito primitiva, ainda incapaz de sentir e de ter conhecimento da sua própria vida, mas já existe ali um princípio inteligente que, mesmo nessas fases primitivas, eles ainda não conseguem saber o que está acontecendo com eles. E eles, como precisam evoluir rapidamente, um vegetal que é, entre aspas, destruído, aquele princípio inteligente logo já vai voltar como um outro vegetal de uma forma muito, mas muito mais rápida. Então, nós não estamos dizimando todo o reino vegetal ao comermos uma alface, por exemplo. Porque aquela alface não tinha ainda um sistema nervoso central capaz de sentir dor. E o pé de alface ele foi arrancado e vai brotar outro dali. Então, a gente precisa ter esses cuidados, né, quando a gente ouve esses exageros. Né, e tem muitas pessoas, às vezes, que levam esses conceitos de forma equivocada e exagerada. E aí, então não vou comer mais nada, vou viver de luz. Nós ainda não atingimos esse patamar evolutivo. Nós ainda precisamos nos alimentar de alguma coisa. Né? Como o próprio Marcel disse aqui, quando tivermos uma condição de não mais necessitarmos nos alimentar, ótimo, já estaremos num patamar diferenciado. Os amigos do plano espiritual, a gente vê na literatura espírita, muitas vezes eles nem se alimentam. Aqueles que já são mais evoluídos, eles absorvem muitas vezes o alimento deles através da luz solar, através de outras possibilidades que não aquele alimento material. Claro que quando eu desencarnar, a gente vê no próprio livro Nosso Lar, por exemplo, e a gente vê no filme, né, que o André Luiz ele come ali aquela sopinha, né, que a gente pensa, puxa, aquela sopinha, mas ainda é necessário para quem está numa colônia como o Nosso Lar se alimentar. Seres mais evoluídos em colônias mais evoluídas, eles já não têm mais essa necessidade. Então nós atingiremos isso um dia. Aqui na Terra, não sei. Na Terra nós ainda vivemos um mundo muito material. Talvez aqui ainda não seja possível isso. Talvez aqui a gente não tenha ainda essa possibilidade. Mas em mundos mais evoluídos, provavelmente isso já se faz presente. Não há mais necessidade de comer nem mesmo um vegetal. Mas aqui na Terra nós ainda temos essa necessidade. Então, muito cuidado quando a gente ouvir aí algumas coisas, né, alguns termos aí que, eu vou comer um vegetal, eu estou dizimando o vegetal. Não é bem assim. Vou tomar um remédio, um antibiótico, mas ele tem ali calma, né? Calma, muita calma nessa hora. Não vamos levar a esses exageros, senão a gente não vive, senão a gente vai ter uma situação muito mais complicada para a gente entender. E como eu falei, é diferente de um ser, um animal, um boi, uma ave, um peixe, esses já sentem dor. E muitas vezes são, entre aspas, fabricados. A indústria da carne quer que cada vez mais as pessoas consumam porque estão produzindo de forma massiva estão criando de forma massiva esses animais para o consumo humano. Só que esses animais sentem dor e sofrem para morrer. A gente já falou sobre isso em outros episódios aqui, não é esse o objetivo hoje, mas para a gente entender que nós ainda precisamos nos alimentar de alguma coisa e não necessariamente esse vegetal, esses outros seres, eles serão dizimados completamente para o nosso consumo. Para encerrarmos, um trecho aqui do livro A Gênese de Kardec.
A verdadeira vida do animal, assim como a do homem, não está no envoltório corporal, como também não está na vestimenta. Ela está no princípio inteligente que pré-existe e que sobrevive ao corpo. Está lá no capítulo 3 do livro A Gênese. Princípio inteligente que todos nós temos. Não vamos brigar com ninguém. Animal não tem alma, não tem espírito. Tem princípio inteligente? Tá. Mas princípio inteligente, alma, espírito são apenas termos diferentes para diferenciar as nossas fases evolutivas. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Semana que vem estaremos de volta aqui em mais um programa. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.